Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciarem uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de profunda paz. Gostaria de iniciar as nossas reflexões da noite através de um conto do livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Irmão X. Conta-nos, Irmão X, que, certa feita, Efraim ben Assef, que era chefe militar de Israel contra o poderio romano, chegara em Jerusalém bem no dia em que Jesus, algumas horas antes, havia sido recebido pelo povo com muita alegria, com muita festividade. E chegara ele a Jerusalém com o intuito de levantar as forças da resistência. Mas, escutando que Jesus estava na cidade, e afinal de contas, todos diziam que ele era um profeta, ele resolveu então ir até a casa de Obed, o guardador de cabras, onde Jesus estava, para aconselhar-se. E chegando lá, disse ao mestre: Senhor, eu não desconheço que Deus cuida de todos os erros todos os dias. Eu tenho ciência disso. Mas hoje eu necessito de um conselho para minha conduta pessoal no auxílio do povo. O que fazer, Senhor, quando o orgulho dos outros se agiganta, atrapalhando o nosso caminho? Quando a vaidade ostenta poder e arranca lágrimas daqueles que sofrem? Jesus, então, muito lúcido e tranquilo, olhando Efraim nos olhos, disse: é preciso ser humilde e servir mais. Mas, Senhor, e a maldade? O que dizer, Senhor, da maldade? Daqueles ímpios que caluniam, nos falando coisas descabidas? É preciso brandura e servir mais. Mas, mestre, e a palavra feroz? O que fazer para coibi-la? O que fazer daqueles que parece que a boca gospe fogo de violência como nuvem de tempestade, emitindo raios de morte? É preciso ter brandura e servir mais. Mas, Senhor, e com relação à pilhagem? E aqueles que furtam,
desapiedados e poderosos, e ainda por cima, conseguem camuflar a sua sordidez e saem impunes, mas à custa do ouro e das lágrimas de tantas pessoas. O que fazer nesse caso, Senhor? É preciso o perdão e servir mais. Efraim começou a ficar incomodado com todas aquelas palavras e voltou à carga. Mas, mestre, e os assassinos? O que dizer dos assassinos? Aqueles que incendeiam campos e lares, matam mulheres e crianças. É preciso brandura e servir mais. Mestre, o que queres dizer quando pedes para servir mais? Jesus, então, que naquele momento afagava a cabeça de uma criança que havia se aproximado, olhou nos olhos de Efraim e disse: quando estamos convencidos que Deus rege as nossas vidas, quando estamos convencidos que a justiça dele cuida dos erros todos os dias, não nos cabe outra conduta pessoal, íntima, do que a conduta reta, a conduta do bem, a conduta equilibrada, aquela que nós sabemos que devemos tomar. Efraim levantou-se de um salto e, intempestivo, virou-se as costas e saiu, deixando o mestre sozinho. Passado 2 dias, quando Jesus está com os discípulos no horto e chegam os guardas do Sinédrio, junto com Judas, que ia à frente, quem está à frente dos guardas? Efraim ben Assef. E ele então se aproxima de Jesus, algema-o como se ele fosse um salteador qualquer. E olhando com sarcasmo e ironia, pergunta a Jesus: não reages, Galileu? E Jesus, muito tranquilo, sem nenhum sarcasmo, sem nenhuma ironia, sem nenhum desdém, nenhum ódio, fita-o e com muita tranquilidade diz: é preciso compreender e servir mais. Esse conto nos fala sobre servir mais. E então eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra servir. Servir vem do latim servitium, que quer dizer servo, escravidão, servidão, escravidão. Mas a palavra servir, o verbo servir, que veio sendo derivado dessa palavra latina, significa trabalhar em favor de alguém, ou de uma ideia, ou de uma instituição. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Então, toda vez que nós estamos dando utilidade ao nosso tempo, seja lendo um livro, limpando a nossa casa, trabalhando, no nosso trabalho profissional, toda vez que nós estamos ocupando o nosso tempo de forma útil, nós estamos trabalhando. Mas servir é um pouco a mais. Não é apenas ocupar-se utilmente, mas é ocupar-se utilmente com o outro, com o próximo. E isso exige de nós algo a mais do que o nosso dia a dia normalmente exige. Nesta mensagem, Jesus colocou
as respostas para as inquietações que aquele homem, que era um chefe militar, que na verdade queria um reforço político para aquilo que ele pretendia fazer. Ele queria que Jesus respondesse que ele deveria combater, que ele deveria ser violento, mas ele chegando lá, ele deixou muito claro que ele queria como que ele deveria agir ele na sua conduta pessoal diante do povo. E a primeira coisa que Jesus fala ao final diz o seguinte, que quando a gente acredita na justiça de Deus, quando a gente entende que essa justiça acontece, que Deus rege todos os nossos passos, que todos os erros serão vistos por Ele e corrigidos de alguma forma, nós temos que nos manter tranquilos. E existe uma atitude só a tomar, que é a prática do bem, a conduta reta da nossa parte. Mas hoje nós estamos vivendo momentos de muita dor, de muita dificuldade. E as dificuldades, elas têm o poder, a dor, ela tem o poder de transformar o nosso querer, diz Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. O que significa mudar o nosso querer? Nós ficamos, a dor, ela tem essa capacidade, ela é sábia, ela é mestre, de fazer com que todas essas superficialidades da vida deixem de ter valor. De repente, coisas tão simples como um abraço, um encontro com um amigo, o rever os familiares, o momento que a gente deseja, coisas tão simples passam a ter um valor incomensurável. O Evangelho, ele tem essa capacidade de nos mostrar que o reino de Deus, ele tem que ser construído não do lado de fora, mas do lado de dentro da nossa intimidade. Tanto é que no livro Boa Nova, no capítulo 3, Jesus fala que o reino de Deus é a obra-prima no coração de cada um de nós. E esse exercício de fazer com que a cada momento a gente consiga colocar em prática essas recomendações que Jesus deu a Efraim, que poderiam ser para nós, que são para nós, são coisas difíceis de serem conquistadas e ao mesmo tempo tão fáceis. Veja, é preciso ser humilde e servir mais diante dos orgulhosos. Às vezes nós nos sentimos afrontados quando nós queremos que as coisas saiam certas, saiam corretas e as coisas tomam rumos inesperados, a gente fica incomodado. É o nosso orgulho. Tem uma parte da vida de São Francisco, que eu acho muito interessante. Conta-nos que ele foi procurar Clara para conversar com ela, mas ele estava extremamente angustiado, muito triste, porque ele achava que os franciscanos não estavam vivendo na simplicidade que ele achava que deveria ser vivido. Ele achava que eles estavam tomando atitudes que não estavam condizentes com aquilo que ele acreditava. E chegando então à casa de Clara, Clara chamava ele sempre de Pai Francisco. Ela disse: Pai Francisco, por que você está tão triste? Por que você é ainda tão apegado às coisas materiais? Na hora que ela falou isso, ele levou um choque. E aqueles que estavam com ele ficaram então mais estupefatos ainda,
Francisco sendo alguém ligado às posses materiais? E ele disse, mas eu? Eu sou ligado às posses materiais? Eu me desfiz de tudo. Ela disse, sim, se desfez das coisas materiais, mas não se desfez da obra. A obra não é sua, a obra é do Cristo. E ele então suspirou, deu um sorriso e disse, você tem toda a razão. A obra não é minha, ela é do Cristo. E ele sentiu um alívio naquele momento. Nós somos assim. Às vezes, quando nós estamos fazendo o bem, estamos numa atividade na casa espírita, ou uma atividade filantrópica, onde nós estamos lá ajudando, nós nos afligimos porque queremos que a obra seja assim, seja assado, que as pessoas façam assim, façam assado. Mas Jesus foi categórico. É preciso ser humilde e servir mais. Nós temos que aprender a não nos preocuparmos tanto com as coisas de fora, não nos preocuparmos com o que os outros pensam, o que os outros deixam de pensar, e trabalharmos, simplesmente trabalharmos e servirmos mais, ocuparmos mais em favor do próximo. Mas ele também fala da brandura. E o que é a brandura? A dor castiga nossos corações, para que a gente se dispa justamente da violência, do desânimo, para que a gente possa encontrar dentro da gente a força necessária para exercer a brandura, que é esse sentimento calmo, tranquilo. Não é baixar a cabeça, mas é olhar com os olhos do coração. Mas ele fala também a respeito do perdão. O perdão é um exercício diário. Ninguém vai conseguir perdoar coisas muito graves se não tiver treinado nas coisas pequenas. E às vezes nós somos tão impiedosos e pegamos no pé das pessoas em coisas tão pequenininhas e nos incomodamos e nos ofendemos e nos magoamos, às vezes por tanto nonadas. Como é importante nós não levarmos as coisas para o lado pessoal. Como é importante nós, quando alguém falar alguma coisa para nós, nos questionarmos, será que eu merecia isso que a pessoa me falou? Provavelmente ela que não deve estar bem, não sou eu. Deve ser ela que não está bem. E aprender a perdoar e servir mais. Mas continua a mensagem. Continua nos falando, por exemplo, dos assassinos, dos que fazem a pilhagem e tiram vantagem das pessoas. E Jesus, todo momento, fala da necessidade de servir mais. Conta-nos Chico Xavier, né, os biógrafos de Chico Xavier, que certa feita ele estava conversando com Arnaldo Rocha, um dos seus amigos, que ele costumava chamar de Naldinho, e nessa conversa Naldinho explicava para ele das dificuldades que ele estava tendo no trabalho, dificuldades muito afligentes, e ele então estava expondo o quanto que ele estava sofrendo, o quanto estava sendo difícil passar por aquela situação, né, no trabalho, tudo. E Chico, que estava caminhando com ele, com o braço enganchado no seu, né, segura ele e diz, ai, Naldinho, eu estou tão feliz. Feliz? Feliz com a minha desgraça, Chico? Não, eu estou feliz que você batia tanto e agora você só está apanhando.
Então, para a gente ver como é que são as coisas. Se nós estamos hoje apanhando, com certeza em outra vida, em outro momento nós estivemos batendo. Mas graças a Deus, hoje nós estamos apenas apanhando. Mas a mensagem de Jesus, ela é mais profunda, porque ela fala da necessidade da gente entender que Deus exerce a sua justiça a todo momento. E essa é uma pedra fundamental para que nós possamos ter tranquilidade na nossa alma. É a pedra fundamental da nossa fé. Quando nós confiamos realmente de que Deus é justo, de que Deus é bom, de que Deus auxilia a todos nós a todo instante, fica fácil de compreender que todas essas dificuldades que estão à nossa volta nada mais são do que oportunidades de crescimento para nós mesmos. E neste mesmo livro, Contos desta e de outra vida, narra-nos Francisco Cândido Xavier, com a mediunidade de Irmão X, narra-nos que Pedro encontrava-se há 20 dias auxiliando as pessoas, os necessitados, distribuindo ungüentos, dando cobertores, dando túnicas, atendendo as senhoras com fome, a crianças esquálidas. Enfim, há 20 dias vinha ele trabalhando intensivamente em favor do próximo, servindo. E depois de 20 dias, ele estava tão fatigado dos insultos, da maneira como o povo respondia a ele, que ele resolveu recolher-se e, num final de tarde, ele saiu de perto de todos e foi num canto e lá, muito quieto, ficou refletindo. Quando ele escuta que alguém se aproxima, ele já fica preocupado porque ele não estava com vontade de falar com ninguém naquele momento. Mas era Jesus. E o mestre então se aproxima e diz: Pedro, o que tens? Estou pensando, Senhor. Estou refletindo. Pedro, estás triste? Estou, Senhor. E por que estás triste? Estou triste, Senhor, porque me chamaram de ladrão. E o que a tua consciência diz? Você é um ladrão? Não, Senhor. Tudo que eu fiz foi em nome do amor. Tudo que eu servi até agora foi em seu nome, Senhor. Eu distribuí cobertores, disseram que eu tinha roubado uma parte deles. Eu dei comida, disseram que eu estava me aproveitando para levar comida para a minha família. Eu distribuí ungüentos, disseram que uma parte deles não estava lá, que eu deveria ter desviado esses ungüentos. Ó Senhor, esses 20 dias de trabalho com o povo foram mais cansativos que 20 anos de trabalho na pesca. E Jesus então lhe pergunta: Pedro, de quem foram as moedas que você distribuiu? Ah, foram de Joana de Cusa, o marido, de Cusa. Foi ela que nos deu as moedas. Pedro, e de onde vieram esses cobertores? Ah, vieram da casa de Carpo. Foram doadas para nós, para que pudéssemos atender o povo. E os ungüentos, Pedro? Ah, foi da família de Zebedeu. Foram eles que nos cederam esses ungüentos. E as túnicas? Ah, as túnicas vieram da casa de Zorobotã. E os peixes? Ah, os peixes foram da nossa pesca, Senhor. E o trigo? Ah, o trigo foi um romano que nos deu esse trigo para ser distribuído. Mas
Então, Pedro, por que sofres? Não entendo, Senhor. O que queres dizer? Reparaste, Pedro, de que tudo que destes foram coisas que Deus permitiu que estivessem ao teu alcance para serem dadas nesse momento. As túnicas, o unguento, tudo isso foi inspiração de Deus para que essas pessoas entregassem as suas mãos para que você pudesse entregar a essas pessoas sofredoras. Tudo foram empréstimos de Deus. Ele então, olhando por essa perspectiva, sentiu-se renovado. E quando então ele sentiu-se melhor, Jesus o abraçou e disse: sabe, Pedro, na verdade, a única coisa nesse mundo que nós podemos dar de nós mesmos é o amor. O resto são todos empréstimos que Deus nos dá através dos outros para que possamos fazer o bem. Mas a única coisa que nós podemos dar de nós mesmos é o amor. Pedro, então, naquele momento, entendeu que era preciso levantar-se e continuar o trabalho. E é assim que deve ser conosco todos os dias. Quando as dificuldades vierem, quando a malquerença vier, a vaidade, a vingança, aqueles que nos odeiam às vezes sem motivo, sem razão de ser, esperam de nós alguma atitude. E essa atitude deve ser a do revide do amor. O amor é a única moeda capaz de revidar a todos esses sentimentos de malquerença, de sordidez, de ódio, de desânimo, de cupidez, de vaidade. Servir é muito fácil quando nós servimos às pessoas que são as pessoas que pensam como nós, que agem como nós. Agora, difícil e ao trabalho dos espíritos superiores é quando a gente serve generosamente para aqueles que não pensam igual a nós, que são indiferentes para conosco. Essa é o verdadeiro servir, porque esse servir é desinteressado, é um estado constante dos espíritos que querem fazer o bem. Então eu convido a todos vocês a que façamos do nosso dia a dia, sempre que algo nos acontecer, pensemos no que Jesus nos diria. É preciso perdão e servir mais. Fiquem com Deus, meus amigos, e que Ele possa nos orientar e nos ajudar a que possamos servir a cada dia com mais amor, com mais intensidade.